Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo Resumo de Day Trade. E pela primeira vez, pessoal, eu quero comentar com vocês um pouquinho dos meus resultados de 2025. E não só isso, mas eu quero estar trazendo para vocês 3 depoimentos. E eu espero que esses depoimentos incentivem vocês a estudar mais ainda. Sair dessa galera que 95% não consegue fazer isso aqui como uma profissão, tá bom? E para fechar, vou comentar com muito mais detalhes ainda ali as operações, ok? Então, começando aqui com os resultados. Eu acho que todo mundo já sabe que novembro para dezembro eu gosto de dar uma pancada um pouquinho mais pesada no mercado. Só que nesse ano eu tive que mudar um pouco a estratégia porque dezembro para janeiro foi complicado, então eu fiz a mesma estratégia de trade de janeiro para fevereiro. Gostaria de mostrar a vocês muito mais detalhes em relação a isso aqui, mas o que eu posso comentar é o seguinte: coloquei 15 mil, tinha mais 15 mil para proteger essa operação, ok? E eu vi uma janela de oportunidade em tendência de alta. 4 dias segurando essa operação. Se quiser saber mais detalhe, veja essa aula aqui. E basicamente fiz esse valor, trouxe para o Brasil e paguei os impostos, tá bom? Mas a mesma estratégia, o mesmo setup que eu utilizo para fazer 1.400, 500, aqui foi a mesma estratégia. O único problema é que se por acaso eu levasse um stop, seria um stop de 30 mil e não 400 dólares, 200 dólares, 1.000 dólares. E é por isso que eu comento a vocês. Se faz certo com 10, faz com 1.000. Se faz certo com 1.000, faz com 1 milhão. Se faz errado com 10, não dá valor nos 10 dólares, vai fazer errado com valor muito alto e infelizmente vai perder. Então, comecei janeiro com esse lucro aqui, ok? Já, pessoal, no mês de março, eu queria fazer algo de diferente também aqui na minha casa, precisava fazer algumas coisinhas e eu com 400 dólares, eu alavanquei esse valor e eu cheguei a 5.100 dólares. Novamente, presta atenção, mercado futuros, eu coloco uma grana pequena e eu tento alavancar. Mas no módulo como fechar o mês positivo, você precisa alinhar com aquelas aulas para depois fazer isso aqui. Então o mercado futuros ele só presta para mim para fazer isso, ok? Então no mês 4 eu fiz essa estratégia e de 400 dólares eu consegui fazer 5.100 dólares. Deu mais ou menos ali uns 25, quase 30 mil, tá? E nesse mês agora de julho, pessoal, publicamente, novamente, eu coloquei aqui os meus resultados mostrando a vocês. Então, no comecinho de julho, eu fiz a minha meta, 1.300 dólares, mais ou menos, 7.000, 8.000 reais ali. Esperei passar alguns dias e depois eu vim aqui, dei mais uma pancada de 2.500 dólares. E eu lembro, hein? Presta atenção. Operações que eu fiz em janeiro, eu comentei algumas operações que eu estava fazendo. Aquelas operações de março, algumas operações foi ali em live com vocês no Zoom e agora a mesma coisa. Só que presta atenção, pessoal, em julho muitos de vocês acham que eu fico operando todo dia, fico no mercado todos os dias. Nananina, não. Eu não fico o dia inteiro, eu não fico todos os dias. Então, no resumo agora de julho, olha aqui que interessante. Preste atenção. Então, no mês de julho, eu começo o dia olhando no dia 5 e eu fecho essas operações aqui no dia 9. Então, por exemplo, ó, dia 5 eu fiz um lucro de 648, dia 6 meio difícil, complicado, não achei muita coisa, fiz 29, dia 7 estava um dia horrível também, só consegui fazer 32 e eu tomei stop, tá? Só que eu consegui fechar positivo, dia 8 complicado, difícil e dia 9 eu vou lá e concluo a minha meta. Então, a estratégia que eu tenho hoje para fazer a minha meta em 2, 3 dias, no mês de julho ela foi um pouquinho mais complicada. Só que, preste atenção, no módulo resumo de Day Trade eu falo para vocês lá, tem uma aula. Quando eu bato a meta do mês, o que eu faço? Tiro a grana, pago as contas, espero passar alguns dias, de preferência 4 a 5 dias, e se o mercado ele me der essa oportunidade, eu vou lá e tento de novo. Foi isso que eu fiz em janeiro e foi isso que eu fiz em março. Agora, olha que interessante, pessoal. A partir do momento que eu faço a minha meta do mês, olha isso aqui. Eu pego 4 operações
Então, dessas 4 operações, presta atenção, dessas 4 operações, uma operação aqui no caso está dando 229% do dia 14 ao dia 20. Então eu pego uma operação na ENA e nessa operação aqui eu pego 1.442 dólares. Eu pego uma operação na C com 1.339 dólares, mas eu tomo stop. Olha aqui, ó. Eu tomei um stop na ALU de 140 dólares e eu tomei um stop na DUD de 123 dólares. Então, esse lucro aqui de 2.000 e poucos dólares, eu coloquei 500 dólares, tomei 2 stops mais ou menos de 240 e com 2 trades em específico, porque o mercado estava com uma volatilidade legal, acabou. Fiz mais 2.500. Então, de novo, o trader não opera todos os dias, mas se você está no processo de estudo, se você está fazendo o módulo como fechar o mês positivo, daí você precisa seguir essa estratégia. Mostrei janeiro 4 dias, mostrei março mais ou menos uns 4 a 5 dias e agora estou mostrando a vocês mais ou menos uns 8 a 10 dias. Mister, mas qual a finalidade de você mostrar isso? Não vou mentir a vocês, pessoal. Estou sendo hateado muito em 2025. E isso me traz um pouco mais de tranquilidade, porque quando a pessoa me xinga, eu mostro o resultado. É isso que eu preciso mostrar. E não só eu estou mostrando isso em 2025 para essas pessoas que estão me atacando, mas eu estou mostrando a você também que isso aqui é possível você estar fazendo, tá? Só que, de contrapartida, você que está estudando, você que está vendo esses resultados, pode ficar desanimado, pode ficar um pouquinho triste. Poxa, por que o MR consegue e eu não consigo? Agora preste atenção aqui. Olha aqui para mim, preste atenção, 2 minutinhos. Quando eu comecei em 2014 e 15, o André Machado operava com R$ 1.000.000. E sabe quantos que eu tinha na conta? Eu tinha R$ 1.000. E eu também me sentia frustrado vendo ele fazer resultados grandes e eu ali mais ou menos buscando R$ 50, R$ 60. Mas a partir do momento que eu parei de olhar para o resultado dele e comecei a olhar para o setup, para a estratégia, para a técnica, eu comecei a entender que o negócio não é grana. O negócio é conhecimento. E a partir do conhecimento, eu poderia aumentar a minha quantidade de grana. Então, aquela estratégia que eu falo com vocês, 100 dólares, 30 dias, é para vocês passar por isso. A partir do momento que vocês passam por esse processo, o resultado vai ser isso aqui. Então, não fuja, pessoal, daquelas regras de como fechar o mês positivo, porque isso aqui vai ser consequência, tá bom? E lembrando vocês, eu tenho uma aula explicando, falando em relação a isso. Vou mostrar aqui de novo para vocês assistirem e ficarem cientes, mas precisa passar pelo módulo como fechar um mês positivo. Então, a partir do momento que você passa por isso aqui, chega no fechando o mês positivo buscando operações, veja essa aula, meta do mês ou diária. Daí, a partir dessa aula, você pode começar a fazer essas estratégias, tá bom? Então, não é para me mostrar. Não é para falar que eu sou bonzão, que eu sou bichão, porque tem pessoas operando com muito mais grana que eu. Mas é para parar dessas pessoas me perturbar um pouco e para mostrar para vocês que isso aqui é real. E lembrando, André Machado operava com 1 milhão, fazia 100 mil, 500 mil no dia e eu só estava buscando R$ 500. Eu passei por isso, tá? Então quero passar esse feedback para vocês. Agora vamos lá. 3 resultados, aliás, 3 depoimentos de pessoas que estão no treinamento em 2025 e estão fazendo o que eu estou falando. Presta atenção. Vou colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui para vocês. Escuta, escuta. Olha que interessante. É mais ou menos uns 24 segundos. E lembrando, não pedi. Eles, em agradecimento, me passaram esse áudio aqui, tá? Escuta, olha que legal. Presta atenção. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu arrumar certinho aqui agora. Deixa eu arrumar certinho aqui, que daí eu vou pegar e vou passar para vocês esse áudio, ele tá ali, ó, e eu vou colocar aqui para vocês, ó. Bom dia, tudo bom? Passando aí para agradecer pelo curso que tá ajudando bastante. Esses dias aí tô fazendo, fiz o treinamento desde quando eu entrei, né? E ainda assisto algumas aulas de novo para ir relembrando alguns pontos, que é muita informação, mas tem ajudado bastante. Não consigo participar da live, né? Que o horário da live ali
dos membros. Eu tô cuidando da minha filha, mas eu tô fazendo os trades e tá dando certo, tá indo. Pronto? Esse é um depoimento. Vou colocar mais um para vocês agora. Fala, mister, tudo bem? Passando aqui só para agradecer. E desde quando eu comprei o treinamento em janeiro, esses 6 meses eu consegui me aperfeiçoar mais no trade, que antes eu só fazia na loucura. Hoje, graças a Deus, eu consigo pegar um dia. Nesse dia eu vou e mapeio todas as moedas. Entenderam? Duas pessoas. E ele, em resumo, fala como fechar o mês positivo. Foi isso que trouxe mais tranquilidade para ele entender como é que funciona. E mais um agora. Me mandaram isso hoje, ó. Olha que interessante. Olha que interessante. Bom dia, professor. Mister, estou muito focado nas dicas do curso e estudando bastante. Tentando conciliar trabalho e estudo. Olha que loucura. Fiz 13 operações esse mês, acertei 9 e errei 4. Estou no módulo fechando o mês positivo. Graças a Deus estou acertando bastante. Fiz o meu diário, ter uma noção do que fiz de certo e errado, e se o senhor quiser, posso enviar os prints de entradas que fiz? No mais, mestre, obrigado. E olha o que eu respondi para ele. Pode mandar. Então, como fechar o mês positivo ajudou ele e ajudou essas duas pessoas aqui, de janeiro para cá, pessoal. Então, não peço, mas em agradecimento eles me mandam esses depoimentos aqui. E sim, é possível. Se essas 3 pessoas conseguiram, vendo o módulo como fechar o mês positivo, é só você continuar fazendo. É só você continuar aplicando e analisando e comentando comigo ali no WhatsApp o que você está fazendo de certo e de errado. Porque é essa vantagem que você tem dentro do treinamento Aprenda BTC. Ele me mandou as operações. Falei para ele, hoje é sábado. Na segunda ou na terça-feira, no máximo, eu já consigo ver e acompanhar. Então aproveitem isso, pessoal, que vocês têm aqui de vantagem comigo, tá bom? Porque só assim vocês vão conseguir ser disciplinados e só assim vocês vão conseguir ser os 5%. Então eu não consigo pegar você aí do outro lado, sentar a bunda na cadeira e fazer estudar. O que eu faço aqui é tentar dar o meu melhor, tentar passar para vocês com muita clareza, com muita simplicidade o que eu faço para você fazer aí do outro lado. Então, em 2025, eu tenho 3 pessoas me mandando esses comentários. E não só eles, mas tem outras pessoas também. Mas queria deixar gravado aqui, registrado isso para vocês, tá bom? Agora vamos lá. Operações dessa semana. E eu falo para vocês, sabadão é o dia do papo reto. Você com você mesmo. Então já olhei a minha carteira, já olhei os meus setups, as minhas estratégias, montei posição no spot, montei posição no futuros, comentei com vocês mais ou menos ali o que eu fiz com o pessoal do clube de membros e agora eu quero comentar um pouco das operações, tá? Então na terça-feira, live fechada com vocês aqui, eu vi esse movimento de tendência de alta na moeda CTK. Peguei o gráfico aqui de CTK, pessoal, era isso aqui que eu tinha em resumo naquela hora. Simples, olha aqui, Bitcoin lateral, mas com uma leve tendência de alta, o Ethereum subindo, tendência de alta nesse horário, nós tínhamos uma informação relevante ali para sair perto de 9h30 e 10 horas, a tendência era de alta, não tem como brigar. Qual é o padrão que eu identifiquei? O triângulo, poxa, só que o triângulo ele é marvado porque ele pode ir para os dois lados. Então, ó, a partir do momento que faz o rompimento, eu comento com vocês aqui que eu estou pegando essa operação, foi mais ou menos aqui dentro, só que o stop, pessoal, aqui, eu coloquei ele um pouquinho mais longo, preste atenção, olha aqui para mim, porque eu tinha vocês em operação. Eu não coloco um stop desse tamanho, eu coloco um stop atrás de vela nos 5 minutos, mas para eu dar tempo de vocês entenderem, verem o que eu estou fazendo, eu coloquei esse stop um pouquinho maior. E CVM, educacional. Não estou recomendando nada aqui, tá bom? Então, pessoal, o meu stop, ele não deveria ficar ali se eu estivesse fazendo operação sozinho. Mas eu preciso passar dessa forma para vocês pensarem um pouco aí do outro lado, tá? Então, o meu stop nessa região aqui, ele não iria ficar aqui. Eu ia colocar atrás dessa vela. E automaticamente, entrei aqui e eu quero sair no topo.
E nessa operação me entregou mais ou menos 4,57. E daí é aquilo que eu comento a vocês. Ah, mas nas suas aulas você explica análise gráfica, análise técnica com o gráfico parado. Tá aqui, gráfico andando. Então assistam as aulas do resumo de day trade. E quer uma dica? Quer uma dica? É todo dia a mesma coisa, não repete nada. Não muda nada. Eu repito tudo e não mudo nada. Pega o meu primeiro resumo de day trade e anota as dicas. O meu primeiro, que já tem mais ou menos uns 2 anos. E pega essas dicas agora. A estratégia, o setup não muda. Essas dicas, elas não mudam. O que muda é a moeda e plataforma. Então anota essas dicas, pessoal. Faz um resumo de todas essas dicas que eu comento aqui com vocês e se liga, presta atenção que é meio padrão. Então, cada resumo de day trade, se eu falo 5 a 6 dicas, de 28 vídeos que tá lá, você vai fazer um resumo, vai ter mais ou menos umas 20 ou 30 dicas. E depois vocês vão entenderem que eu sempre vou repetir essas dicas, essas informações. Anota, poxa, anota, porque tá aqui, automático na minha cabeça. Mas para você pegar aí e ficar com elas também no automático, faz essas anotações. E automaticamente, pessoal, nessa operação, vocês já sabem, eu quero topo. A partir de CTK, quando ela bate no topo, eu fecho a operação. E preste atenção, do fato das vezes eu operar e não sendo recomendação vocês pegam, automaticamente às vezes volta, tá? Miss, mas o triângulo ele tá lá em cima, por que você não pegou o alvo mais para cima? Preste atenção, já já vai ter uma operação que vai voltar tudo. Quero só esse pedaço, eu não quero ficar o dia inteiro na operação. Então foi mais ou menos ali uns 30, 40 minutos, ó. E olha que interessante. Se eu não tivesse fechado, por regra, eu teria saído com o stop no 0 a 0. Então, poxa, pessoal, vocês precisam saber entender, trabalhar com 5% de alvo, tá bom? 5% tá muito bom para mim. Já consigo fazer a minha meta do dia, ok? Então, essa operação de terça-feira na CTK. Agora, vamos lá. Na Frag, olha o jeito que estava a situação da Frag. Topo, fundo, estava fazendo um topo mais baixo. No vídeo aqui, aliás, na imagem da operação, eu já desenhei Fibo. Eu já tinha desenhado Fibo. Na verdade, essa imagem aqui, ela é uma anterior. Eu deveria ter colocado aqui. Mas eu, antes de entrar na operação, eu coloquei retração de Fibo. O que eu fiz na operação para entender o que estava acontecendo? Eu vim aqui, coloquei retração de Fibo. Eu vi que essa região era uma região de resistência. Porque aqui foi suporte e aquela regrinha que eu sempre falo para vocês. Tem que seguir para onde o Bitcoin está indo. E o Bitcoin ele estava numa região de resistência e suporte. Naquele momento, o Bitcoin poderia ir para qualquer lado, porque ele já tinha caído muito forte. Só que eu tentei pegar um short nessa operação porque o Bitcoin estava em tendência de baixa. Estava monitorando 3 projetos. Desses 3 projetos, eu olhei e identifiquei esse padrão mais simples, mais objetivo. E é aquilo que eu falo a vocês. Não se apegue a projeto. Vai caçando, vai caçando, vai caçando. A partir do momento que você bate o olho no projeto, bateu o olho no projeto, tá fazendo o padrão, e a folha que tem que estar aí do seu lado, você viu o desenho, ou viu a figura, ou viu o indicador, você monta estratégia. Se não está aparecendo, não entra, caça outro. Então eu tinha 3 opções para pegar de trade e até eu comentei na live lá, tinha uma com tendência de baixa, mas não estava numa retração de Fibo. Descartei, então eu peguei essa operação aqui. Na operação da CTK eu tinha 4 projetos com tendência de alta naquele dia, mas a CTK estava me mostrando um padrão. E figura, eu já comentei a vocês, eu gosto de figura porque me fala onde é o alvo e aonde é o stop. Se pegou o meu stop, desconfigurou a figura. Desconfigurou a figura, eu vou para outro padrão. Fibonacci, mesma coisa. Então aqui, ó, novamente, eu vi uma retração de Fibo, aqui era suporte, virou resistência, eu abri um short e já expliquei a vocês a aula de Fibonacci no Day Trade, onde eu coloco o meu stop. Automaticamente, aqui nessa imagem, eu falei para vocês que o meu stop ele estava acima um pouco de retração de 0,50, certo? E a partir do momento que começou a descer, eu mudei o stop, coloquei aqui para 1,5 e presta atenção. Eu fechei essa operação com 4%. Infelizmente,
Nessa operação eu tive que colocar um stop de mais ou menos 3,5, então eu precisava buscar 6. Só que eu vi uma mudança no mercado, eu vi uma mudança no BTC, eu falei assim, não vou arriscar, porque se eu arrisco e deixo voltar 4%, não posso, poxa. E daí é aquilo que eu comentei com vocês, no mínimo stop no 0 a 0. E essa operação ela tava chata, porque esse gráfico aqui é de 15 minutos, ó. Olha a quantidade de tempo que eu tive que ficar nessa operação. Eu tive que ficar por quase 2 horas nessa operação. Então eu decidi, vou fechar aqui. Para mim não está muito bom. Aliás, para mim está muito bom 4%. Operação chata, hein? Que demora. Porque eu queria aqui nessa região de baixa. Só que automaticamente eu vi o Bitcoin virando. Na hora que o Bitcoin virou, deu uma pancada forte de alta ao contrário, eu fechei a operação. E automaticamente depois que eu fechei a operação, pessoal, olha que coincidência. Olha que coincidência. Ó, caiu, fechei a operação. Olha o que fez. Se eu não tivesse fechado a operação, eu teria sido estopado no 0 a 0 de novo. Ó. Então, naquela operação, se eu tento buscar acima do triângulo, me estopava no 0 a 0. E aqui, se eu tivesse buscado fundo, também teria me estopado no 0 a 0. Mas eu olhei ali o Bitcoin como estratégia. E depois, dava até para virar a mão. Ó. Só que aquilo, fiz um trade. Peguei 4% naquele dia, lindo, perfeito. Tu acha que eu vou mexer com o mercado de novo? Pessoal, o trader não opera todos os dias. O trader não fica 2 horas, 10 horas, 20 horas buscando oportunidade. Estudar é outra história. Acordo 4h30, 5 horas, vou fazer uma estratégia que nem aquele rapaz lá, tá acordando de madrugada, tá fazendo as coisas. Tá tentando arrumar um jeitinho ali entre trabalho e estudo e o filho. Se ele conseguiu fazendo desse jeito, e aí? Tá dando desculpa do quê? Eu não sei qual é a dificuldade que você tem na vida aí. Mas eu, quando tinha o meu negócio, eu acordava das 4 às 6, porque eu tinha que tocar meu negócio das 8 às 3 horas da tarde. Então façam um esforcinho, pessoal, por favor. Vocês já estão aqui, eu já tá passando as dicas. Então precisa praticar, precisa fazer como fechar o mês positivo, disso de uma rotina, para você fazer isso aqui como uma profissão. Poxa, a gente tá no mês de julho. Mostrei para vocês 3 depoimentos, poxa. Pode ser você amanhã, só que você precisa se dedicar. O ano vai passar. E você precisa se dedicar para fazer isso para 2026, poxa. Se eu conseguir, poxa, você também consegue, né? Então, aqui, fechei a operação, voltou, fez um padrão de alta, esqueci esse projeto, nem quero saber mais. E aqui, mesma coisa, retração de fibro e mais uma cunha ascendente. E ontem, peguei mais uma operação aqui com a Pump Fan. Essa Pump Fan ela tá complicada e ela tá difícil, tá? Agora presta atenção. Tinha um fundo duplo e nesse fundo duplo, só de eu bater o olho, eu também vi FIBO, pessoal. E não só vi FIBO, mas eu vi uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Então uma entrada no 0,2470 e uma saída, vocês já sabem, eu deveria ter saído aqui. Só que eu estiquei um pouco o movimento, ó, presta atenção, porque estava forte o movimento de tendência de alta da Pump Fan. Então eu estiquei um pouquinho, levei até o topo, mas por regra, chegou perto de resistência, stop no 0 a 0, poxa. Não dá para não deixar de fazer algo, porque às vezes acontece de você tomar um stop no 0 a 0 e depois ter que buscar outra operação. Mas andou 3%, 4%, se não é a meta, alguma coisa você precisa fazer. E na folha está escrito, andou 50% do seu alvo, independente se é 10, se é 15 ou se é 20. Andou 50%, no mínimo a regra é stop no 0 a 0, ok? E aqui eu comentei com vocês novamente, ó. Vou segurar e dando 3%, vou colocar no 0 a 0. Então aqui estava me dando mais ou menos 3%. E a partir daí eu vi o tamanho dessa vela que aumentou um pouco, chegou aqui, 0,2630. Só que olha que interessante. A Pump Fan, pessoal, ela subiu mais. Ó, ela veio, fez o fundo duplo, rompeu, eu saí aqui, ó, eu saí aqui e andou mais. Mas de novo, é regra. Se eu quero 4 ou 5%, essa estratégia, essa dica que eu passo para vocês é para passar 365 dias fazendo. Com Bear Market, com Bull Market, com Altcoin Season, sem Altcoin Season, com mercado animado, com mercado desanimado. Isso tem todos os dias andando. Em Bear Market é um pouquinho mais difícil, mas tem. Agora, olha que loucura. Olha o tamanho da pancada
que a Pump Fund ela fez a partir do momento que eu fechei. Então de 300 dólares, se eu tivesse segurando mais um pouco, teria me dado uns 700, 800 dólares, tá vendo? Ó? Só que se eu não fecho? E se volta tudo na minha cara? Que foi o que aconteceu? Ó? Olha isso aqui, voltou tudo. Então eu não posso deixar de fazer algo com uma operação de 5 ou 6%, pessoal. Então aqui eu usei Fibo, no outro eu usei Cunha e no outro eu usei Triângulo. Tudo figura, tudo padrãozinho de gráfico de folha. Então lembrem, análise gráfica, análise técnica tem gratuito no YouTube. Você não precisa ver as aulas para aprender análise gráfica, análise técnica. Está em livro. Agora, análise gráfica, análise técnica do jeito que eu uso para fazer trade, daí é que você precisa anotar. Novamente, pega essas aulas aqui, presta atenção. Pega essas aulas aqui do Fechando Mês Positivo, faça tudo novamente e não só ela. Tira o sabadão e o domingo para você entender qual foi o racional das minhas operações. E olha que loucura, eu falo para vocês não colocar projetos memecoins na carteira, mas olha as moedas que eu faço trade. BOME, IL, Sapo Louco, PONC, SPEC, tá vendo lá? Meta do mês de junho, olha lá, resumo de day trade, BIR, NOT, RNDT, áudio. Então não importa o projeto, pessoal. Você tem que ver o setup. Olha lá, 1º de janeiro de 24, 4.200. E aqui agora, 1º de janeiro de 2025, é esse resultado. E eu até preciso atualizar, colocar mais informações aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula educacional. E é só colocar em prática, pessoal. Tô aqui para ajudar. Mas eu preciso que você me ajude a te ajudar. Fazendo isso aqui. 26 de julho de 2025. Daqui 3 meses novamente vou mostrar resultado. Daqui 3 meses provavelmente vai ter outras pessoas fazendo resultados, me mandando essas informações. Vou atualizar vocês aqui dessa forma de novo, para você aí do outro lado entender que precisa estudar, precisa se dedicar pelo menos 1 ano da sua vida. E a partir daí é repeteco. Comecei com 30, quebrei a cabeça até os 32, com 33 fiz isso aqui como profissão, mas eu tinha o meu negócio, 35 mais ou menos parei com o meu negócio, comecei a fazer isso aqui full time. A partir dos 36 vim para o YouTube, então eu já era trader, já fazia isso há 4 anos antes. E agora 2025 estou comentando e estou falando com vocês, então no mínimo 7 anos. 2 anos quebrando cabeça, 1 ano e meio quebrando, e vou fazer isso aqui enquanto eu estiver vivo, tá bom, pessoal? Novamente, dúvidas, ou se por acaso você tiver alguma dúvida em que eu falei, eu comentei aqui, pode me chamar no zap que vai ser um prazer estar te ajudando, estar te auxiliando aí, tá bom? Até a próxima.